Eleições 2026 na TMC. Quando ouvimos essa vinheta, sabemos que é hora de entrevista aqui no TMC 360. Ela saiu do Seringal, no Acre, para se tornar uma das principais referências ambientais da política brasileira. Professora, ambientalista e senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, ex-candidata à presidência da República, Marina Silva construiu uma trajetória marcada pela defesa da Amazônia, da sustentabilidade, da preservação ambiental. Agora, como pré-candidata ao Senado por São Paulo, Marina conversa conosco sobre meio ambiente, sobre alianças políticas, sobre desafios do Brasil, sobre a corrida eleitoral, um cenário polarizado. Marina, obrigada, ministra, aqui por estar com a gente no TMC 360. Faltou só ligar o áudio, hein, ministra, para falar com a gente. Opa, vamos lá. Desculpa. Eba, funcionou. Bem-vinda. Então, bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso, tá perdoada se mandar escolar para cá, hein, ministra. Dani Lima aqui, já tô aí, ó, exigindo em troca do botão que não foi acionado para mandar escolar para cá, que você que não tá vendo a gente por vídeo tá belíssimo. Obrigada. Ministra, Isso aqui é um... Pode falar. Não, desculpa. Não, é um colar em coautoria que eu fiz com uma pessoa que me deu aqui os elementos. Nossa, que legal. No final da entrevista a gente comenta, porque a ministra, ela tem tem muitos dons manuais e virou terapêutico, né, ministra? Produziu uma série de acessórios, né? Não é o único, tá? Mas você que está só nos ouvindo, não está nos vendo, fazendo audiodescrição, que eu descobri na atividade acadêmica que é muito importante para quem, inclusive, é deficiente visual, né? A ministra tá com um colar que parece ser de madeira, tem também elementos de corda e ele emula uma mini gravata. É muito lindo. Exato. Obrigada. Pode começar, Jojo, com papo sério. Eu queria perguntar como é que estão as negociações, indo direto ao assunto, pela candidatura ao Senado. A senhora mesma disse recentemente em entrevistas que a disputa pela vaga está abre aspas, entre mim e Márcio França, fecha aspas. Existe um consenso na base governista? Como está essa disputa? Na verdade, a gente está fazendo um processo interno que já avançou bastante. Lembra quando o Haddad ainda questionava se ele ia ou não ser candidato? Já temos um excelente candidato ao governo de São Paulo. A primeira vaga está praticamente decidida, é só ser homologada na convenção do PSB, que é da ex-ministra Simone Tebet, minha companheira de governo, e eu e um outro companheiro de governo, que é o Márcio França, estamos num processo de discussão interna em relação a essa segunda vaga. O PSOL e a Rede, que são parte, né, dessa frente ampla que apoia as candidaturas Haddad e Lula, temos a compreensão de que, no caso do PSB, estaria adequadamente contemplado com a ministra Simone Tebet e que a federação se coloca à disposição para a segunda vaga com o meu nome, o que me faz sentir muito honrada. Mas haveremos de chegar a um bom termo. Como diz o Haddad, o nosso problema não é termos candidato, é termos uma quantidade significativa e com qualidade em termos da disputa eleitoral, sem falsa modéstia, para ajudar a que o coeficiente civilizatório no estado de São Paulo seja adequadamente contemplado. E a senhora colocou um ponto importante que mostra exatamente a semelhança, a frente da diferença entre esses três nomes, esses três pré-candidatos. Coeficiente civilizatório aqui do estado de São Paulo. Agora, consideradas as diferenças entre os três nomes, ministra, quem é eleito para o Senado é eleito para representar um Estado. E o Estado tem problemas, e o Estado de São Paulo tem uma característica muito forte, entre outras, que é ser conservador e ser muito ligado ao agro, né? Como representar um Estado no qual, né, as suas bandeiras históricas de campanha, de certa forma, acabam batendo de frente?
Na verdade, Felipe, que bate de frente é com uma minoria. O agro de São Paulo é um agro completamente tecnológico, que tem um ganho de produção incrível em função de avanços tecnológicos. É o que eu chamo de aumento de produção por ganho de produtividade. Aqueles que se insurgem contra a agenda do desenvolvimento sustentável, na verdade, são uma minoria no país inteiro. E no estado de São Paulo, você lembra, na época em que eu fui ministra pela primeira vez, nós entramos na discussão em relação à questão da queima da palha de açúcar, da cana-de-açúcar, para poder fazer o corte. Naquele momento, criou um verdadeiro burburinho e a gente persistiu. Hoje ninguém lembra mais que é necessário queimar a cana-de-açúcar para poder fazer o corte daquela, digamos assim, daquela colheita, das colheitas. E as pessoas hoje, elas são muito orgulhosas do avanço tecnológico que nós conseguimos em todos os níveis, seja para a produção de etanol, seja na pecuária, em todos os sentidos. São Paulo é um elemento catalisador dos avanços tecnológicos no Brasil, dos avanços econômicos, e tem que avançar, obviamente, cada vez mais em termos de avanços sociais, porque um estado rico como São Paulo ainda tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua. Ou seja, aqueles que fazem o barulho são os que não compreenderam que esse estado não precisa destruir para poder ser a potência econômica e agrícola que ele é em termos particular. Ou seja, eu tenho andado em alguns municípios do interior de São Paulo, tenho sido muito bem recebida, inclusive por aqueles que discordam de mim, que é natural em uma democracia. Mas se você pode perceber, nós acabamos de assinar o acordo União Europeia-Mercosul, e um dos elementos fundamentais para essa assinatura foi a confiança que as pessoas passaram a ter na agenda ambiental brasileira, com redução do desmatamento na Amazônia em 50%, em todos os biomas no Brasil inteiro, na ordem de 32%, mais de 30% no Cerrado. E no caso das queimadas, no ano passado, a redução na Amazônia foi de 78%, 98% no Pantanal, mais de 30% no Cerrado. Ou seja, isso teve um peso fundamental. Nós abrimos mais de 500 mercados e, mais uma vez, o que pesou foi a confiança na política ambiental brasileira, e os produtores que têm visão estratégica compreendem perfeitamente isso. Ministra Dani Lima, aqui, deixa eu de novo agradecer a presença. A Joana, na hora de apresentar a senhora, falou, né, um dos maiores nomes da política de meio ambiente do Brasil, eu diria do mundo. A senhora é reconhecidamente uma das figuras mais respeitadas quando a gente fala de política ambiental no mundo como um todo, é reconhecida na Europa, Estados Unidos, a Ásia, todos os continentes. Ainda assim, e isso tem sido tratado como um bom problema, mas eu gostaria de seguir problematizando, inclusive por ser mulher, né? A gente tem no estado de São Paulo e em outros estados importantes do Brasil uma espécie de, é uma palavra horrorosa, ministra, mas eu não tenho como usar outra, desarranjo, né? Na base, na hora de montar candidaturas, um desarranjo tal que mesmo figuras como a senhora estão aí, digamos, aguardando o ajuste ser feito para ter a candidatura garantida. Quando sabemos que os adversários, por exemplo, Guilherme Derrite, que é pré-candidato ao Senado, mesma cadeira para a qual a senhora está colocada como uma grande opção, já está com campanha sendo feita na rua, pré-campanha estruturada, equipes, né, marqueteiro, tudo isso depois vira tempo investido, e a senhora sabe que numa campanha curta como que a gente tem no Brasil hoje, isso pode virar voto, né? O que está acontecendo, ministra? Está tendo pouca atenção para as, candidaturas femininas, e 2, para os principais colégios eleitorais? Porque se a gente olhar Minas, São Paulo e Rio,
a base progressista não tem nem candidato próprio em Minas e Rio e ainda não fechou suas próprias chapas para o Senado Federal. No caso de São Paulo, tem um diferencial. Na verdade, o que está sendo discutido e construído é a possibilidade de termos 2 mulheres concorrendo ao Senado. E ainda o nosso candidato ao governo tem feito movimentos na busca por uma mulher também, que eu apostava e continuo achando que era uma excelente candidata a vice, que é a Tereza Vendramini, uma mulher que vem do setor agropecuário, que foi, digamos assim, que é ainda conselheira no conselhão, como a gente costuma chamar, ou seja, no caso de São Paulo, há uma atenção toda especial para a participação das mulheres, pela contribuição que efetivamente suas trajetórias aportam para São Paulo e para o Brasil, bem como por considerarmos que é preciso tirar a diferença da subrepresentação que temos no Congresso Nacional de apenas 18% de mulheres, mesmo nós sendo, digamos assim, enfim, mais de 50% da população brasileira. Mas há um contexto político em que os partidos, as forças políticas, querem se sentir adequadamente contempladas e, nesse caso, nós da Federação Rede Pessoal achamos que teríamos ali o Haddad como candidato do PT, que é um partido, eu chamo de partido bioma, nós somos partidos ecossistema, né? Já está adequadamente contemplado, o PSB já tem a ministra Simone Tebet, o vice-governador, o vice-presidente, eu nem levo para uma conta específica do PSB, porque ele é uma instituição, então ele é o concurso para todos nós. E no caso da Federação Rede PSOL, nós fomos para o segundo turno, a candidatura do PSOL, por 2 vezes para a prefeitura, temos 6 deputados federais, pessoas com potencial enorme de ampliação e as minhas campanhas, elas entram em setores que historicamente não vêm para a esquerda mais clássica, ou seja, nós consideramos que ampliamos. Então, como diz o Haddad, temos um bom problema, mas estamos fazendo essa discussão de forma tranquila. Internamente, tanto eu como o Márcio França, como a Simone, sabemos que o mais importante é termos uma boa campanha em relação à manutenção dos ganhos que já alcançamos, os que precisamos alcançar com o presidente Lula e São Paulo, com uma pessoa com visão estratégica para esse momento que o Brasil e o mundo vivem no estado de São Paulo, Perfeito. Que é o Fernando Haddad. Ministra, está muito claro para mim que visão estratégica é o que a senhora está tendo para responder aqui para a gente. Mas eu quero avançar ainda na provocação, porque é o seguinte, mais do que a falta de acerto neste momento, né, da chapa nos principais colégios eleitorais, me incomoda muito a posição do partido da senhora. Eu estava recentemente entrevistando no UOL, no Frente a Frente. Aliás, a senhora está convidadíssima também, né? Como sabe. Não, é verdade, a gente chegou a marcar e desmarcou, mas está convidadíssima. Eu falei com o Guilherme Boulos, a Rede e o pessoal me parecem sofrer de um processo de eterno centro acadêmico, sabe? São partidos que se recusam a amadurecer. Né? A senhora sendo o maior nome, indubitavelmente, não existe. A senhora pode ser. A senhora tem o direito e o dever de ser generosa. Eu preciso ser. Eu preciso ter acuidade aqui, né? Não existe um nome maior do que a senhora dentro da rede, e ainda assim a senhora tem de passar por um processo de desgaste, discussão e debate, inclusive público, né? Sobre a candidatura. O quanto isso prejudica, né, o avanço do debate que efetivamente importa num país que está saindo de um julgamento de uma tentativa de golpe de Estado e com uma espécie de oposição que tem uma cartela de 50 tons de cinza que vai da centro-direita até uma extrema-direita que abertamente usa camiseta Ultra Vive, né? Ou seja, faz apologia a torturador. O quanto esse processo, essa síndrome de centro acadêmico atrasa, né, não só a proposição, mas a colocação efetiva de nomes competitivos, com estrutura,
no campo progressista, na seara eleitoral? Daniela, olha só, quando você falou, acho que foi você mesmo que falou pela primeira vez essa questão de síndrome de centro acadêmico, aí uma pessoa que trabalha comigo falou, olha o que a Dani falou em relação a gente. E eu falei, ela tem razão. Porque, de fato, nós somos partidos que têm um perfil profundamente democrático, nós somos partidos que vêm de uma trajetória de construção com uma participação muito forte da juventude, obviamente que, no caso da Rede, que acaba de ser fundada, um partido que tem um pouco mais de uma década, e é um partido constituído por uma maioria de pessoas jovens, o que me é motivo de muito orgulho. Mas uma juventude com um nível de maturidade que nunca impediu que nós, mesmo sendo um partido jovem, elegêssemos nas eleições de 2018 cerca de 5 senadores, é como se tivéssemos eleito cerca de 5 governadores. Não me impediu, nem impediu o Túlio Gadelha de sermos eleitos nas eleições de 2022 e agora, com certeza, haveremos de achar um bom termo. Aliás, os partidos tradicionais, eles impõem as candidaturas de qualquer forma. E o que eu acho bonito na Rede é que mesmo, e eu não concordo com as posições que temos hoje, divergência, obviamente, mas não é pelo fato de ser uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente que isso me levaria a impor qualquer coisa ao partido. Tem que passar, sim, pelo processo de discussão, desde que seja uma discussão em bases justas, reconhecendo os mecanismos internos do partido que hoje, no meu entendimento, estão obstruídos. Mas isso não tem a ver com o fato de sermos profundamente democráticos. Isso tem a ver com concepções diferentes. E, no meu caso, que eu digo que eu celebro, ter um partido constituído por pessoas jovens, que coloca pessoas que nunca teriam conseguido entrar na política pela lógica dos partidos tradicionais. O senador Alessandro, o senador Contarato, o senador Randolph já era uma pessoa que estava no espaço da política, poderia ter sido eleito por qualquer partido que ele tivesse decidido sair. Mas muitos desses senadores que conseguiram seu primeiro mandato só foi possível porque tem um partido como a Rede. E eu, quando ajudei a criar a Rede, foi exatamente com essa concepção, para ser um partido que iria hackear a política, era o que nós dizíamos, um partido que ia inovar na política. Infelizmente, métodos da esquerda tradicional começaram a prevalecer e hoje temos divergências internas que estão sendo tratadas tanto no debate interno quanto recorrendo à justiça, porque quando os instrumentos de autocorreção estão obstruídos, você tem que olhar para a lei e recorrer a ela.